Fala, galerinha do nono ano, tudo bem com vocês? Aqui é professor Alan. Vamos para mais uma videoaula de geografia. Na última aula nós trabalhamos a globalização e as redes globais de investimentos. Abordamos sobre capital especulativo, capital financeiro. Na aula anterior ainda, na primeira, a gente abordou o que era a globalização, né? O mundo cada vez mais conectado, mais interligado, os fluxos de pessoas, de mercadorias, né? De finanças cada vez maior no planeta. Agora, na aula de hoje, nós vamos trabalhar de novo globalização, só que as redes globais de informação. Esse vai ser mais... É o que nós chamamos de fluxo imaterial. Você sabe que existe, mas você não pode pegar o fluxo imaterial, que é o fluxo de informação, né? Então vamos lá, pessoal. Olha só. Nós vivemos num mundo que esse esqueminha aí, ele ilustra muito bem o mundo que a gente vive. Um mundo que está encolhendo, um mundo que está sofrendo uma diminuição, não do ponto de vista espacial. Nós estamos sofrendo um encolhimento no mundo do ponto de vista da velocidade de deslocamento. Se há 300 anos atrás, durante o período das grandes navegações, mais até 300 não, 500 anos atrás, do período das grandes navegações, uma embarcação demorava 3 meses para atravessar o Atlântico, sair da Europa e chegar no Brasil. Hoje, você faz esse translado em 9 horas. Em 9 horas de avião. E ainda existia, parou de operar no mundo todo, o avião supersônico comercial, porque existem aviões supersônicos e hipersônicos militares, mas avião supersônico comercial já existiu e não existe mais. O Concorde francês, a empresa francesa, o Concorde fazia da Europa ao Brasil em 5 horas. Em 5 horas. Uma viagem que há 500 anos demorava 3 meses. Então você percebe que há um encolhimento, entre aspas, do planeta, mas é um encolhimento do ponto de vista do tempo de deslocamento. O mundo ele está cada vez mais conectado em todos os aspectos. A conexão terrestre, a conexão material das rodovias, ferrovias, metrô, aerovias, que são os aeroportos, mas também nas antenas de satélite, nos satélites, que permite o fluxo de informação em tempo real, online, ao vivo. Não é isso? E esse desenho aqui expressa muito bem isso. Tudo isso foi possível, pessoal, tudo isso que eu estou falando para vocês, essa velocidade de deslocamento foi possível com o quê? Com o advento, com a invenção de meios de transporte cada vez mais sofisticados. Olha aqui no meu primeiro aqui, ó, ferrovia. Aqui já é trem movido a diesel, mas os primeiros era a vapor. Né? Você tem navio, aqui é navio movido a diesel, os primeiros era a vapor. A velocidade de deslocamento desses meios de transporte são maiores do que antigamente, quando era movido a vapor. Então você tem aqui ferrovia, o trem, você tem aqui navio, que é o transporte marítimo, e o transporte de mercadoria pelo mundo é cada vez mais pela via marítima. Aqui você tem rodovias cada vez mais largas, rodovias que têm viaduto, ou seja, a engenharia também evoluindo e permitindo meios de transporte cada vez mais velozes. Aí vem os veículos também, que são cada vez mais velozes, os aviões, os aeroportos. Aqui são os portos cada vez maiores, que têm a capacidade de carregar e descarregar dezenas e centenas de navios. Os maiores portos do mundo estão na Ásia, Coreia do Sul, Seul, Singapura, Roterdã, na Holanda. São os maiores portos do mundo em volumes de carga, de mercadorias.
aqui é aeroporto. Já a rede de comunicação, não a rede de transporte agora, aqui é a rede de transporte, né? Aqui é o que nós chamamos de fluxo material. Já o fluxo imaterial, né, a rede de comunicação e informação, que é o que realmente nos interessa, ó, você tem aqui o telégrafo. Nossa senhora, isso aqui é 150, 200 anos atrás, o telégrafo. O telégrafo, você apertava o botãozinho ali, ó, e os impulsos elétricos, né? E eles iam se configurando em letras. O telégrafo vai evoluir para um outro aparelho, um pouquinho mais sofisticado, chamado telegrama. O telegrama usado nos Correios durante muitos e muitos anos do século XX. O telegrama vai evoluir para o fax. Aí o fax, nós já passamos a ter fax em casa. O instrumento foi barateando, ele chegou, o fax passou a ser um aparelho que a gente passava a ter em casa. Você coloca uma folha aqui, diz com o número da pessoa, essa pessoa também tem que ter um fax, esse documento, ele passava por dentro dessa máquina aqui e saía lá no fax da outra pessoa em qualquer lugar do mundo. O telefone, né? O telefone também foi uma revolução. Depois veio o celular, aí depois veio os satélites. Os satélites, eles chegam até a Terra, os sinais, por essas antenas aqui, via satélite. São essas antenas que captam o sinal do satélite. E essas antenas aqui captam o sinal do celular. Então, olha a evolução dos meios de transporte, dos fluxos materiais, e olha a evolução dos meios de comunicação e informação, os meios imateriais, os fluxos imateriais. Tudo isso, pessoal, aí tem o rádio, a televisão, olha os cabos submarinos, os cabos de fibra óptica, o mundo, os oceanos, no subsolo dos oceanos, no fundo dos oceanos, pelo mundo todo, ele é atravessado por cabos submarinos, cabos que permitem a comunicação por telefone, por fax, por internet. O mundo, vocês vão ver isso no próximo slide. Então, nós estamos falando da revolução técnico-científica e informacional. É aquilo que o grande geógrafo Milton Santos chama de revolução técnico-científica e informacional. A revolução só técnico, foi essa que permitiu a evolução dos meios de comunicação. Essas daqui, ó. Já a revolução técnico, agora científica e informacional, aonde entra muito mais ciência, aonde entra muito mais pesquisa e desenvolvimento científico ligado às universidades e aos grandes centros de pesquisa e desenvolvimento de novas tecnologias ligada à informática, ligada à robótica, ligada à nanotecnologia, né? Ligado à inteligência artificial, ligado à internet das coisas, aquilo que a gente chama hoje de revolução 4.0, a quarta revolução industrial. Essas são mais ligadas a esses fluxos aqui, a essas figuras aqui que ilustram bem. Então nós temos uma revolução técnico-científica informacional que vai permitir essa conexão, essa integração do mundo, tanto do ponto de vista dos fluxos materiais, pessoas, mercadorias, produtos, como dos fluxos imateriais, que é a informação, né? É como se o mundo, hoje, pessoal, fosse uma grande rede. Isso aqui é uma rede, galera. Pensa numa rede de pesca, onde você vê aquelas linhas que conectam nós. É isso aqui. Olha aqui, ó. O mundo, ele está conectado numa grande rede viária, quando eu digo rede viária, eu estou falando de ferrovia, de metrô, de aeroportos e as aerovias, eu estou falando de as rotas marítimas e os portos, os navios. Então, estou falando de antenas, de satélite, de celular, enfim. Há toda uma conexão que permite com que o mundo esteja interligado, conectado.
Então nós chamamos de rede. E é exatamente como se fosse uma rede de pesca. Olha só, essa conexão aqui. Esses nós aqui, ó, esses nós são as cidades globais, são as maiores cidades do mundo. Rio de Janeiro, São Paulo no Brasil, até Belo Horizonte, Porto Alegre. Aí você tem nos Estados Unidos São Francisco, Los Angeles. Do outro lado você vai ter Nova York, Manhattan, Nova Jersey. Aí você vai ter no Japão Tóquio. Aí você vai ter na Europa Londres, Paris. Pessoal, são as maiores cidades do mundo, as cidades globais. Elas são os nós principais que conectam todas esse fluxo que se dá em todo o mundo. Fluxo tanto de mercadoria quanto fluxo de informações. Vou dar um exemplo prático. Se você sair daqui de Rondônia para querer ir para uma cidade no interior da França, vamos, por exemplo, para Lyon, na França. Com certeza, você vai pegar um avião aqui em Porto Velho. Além das escalas obrigatórias por Cuiabá, por Brasília, você vai para São Paulo. Porque São Paulo é a principal cidade global do Brasil. São Paulo é onde o Aeroporto Internacional de São Paulo está conectado às principais rotas internacionais de voos. Então você vai pegar um voo para São Paulo, provavelmente sabe para onde? Para Paris, para a capital da França. Ali de Paris, você vai pegar um outro voo para Lyon. Então, essas principais cidades globais, elas é que materializam, são elas que são esses nós, que vão interligar essa rede global, tanto de comunicação como de transporte de mercadorias e de pessoas. O maior porto do Brasil em movimento é o Porto de Santos, é o Porto de Paranaguá, no Paraná, não é isso? Porto de Santos, em São Paulo. Então, assim, se um produto que você compra de outro país e que vem de avião, que vem de navio, provavelmente ele vai sair desses grandes portos da Ásia ou da Europa e vai chegar no Porto de Santos ou no Porto de Paranaguá, para depois dali sair e ir para o correio e do correio chegar até a gente aqui. Então nós vivemos num mundo que é um mundo em rede e que permite essa comunicação, esse fluxo. Eu costumo dizer que são fixos. Esses terminais, essas cidades, o que são os terminais? São os aeroportos, são os portos, são as estações de trem, são as grandes cidades, são as rodovias, são as ferrovias. Esses pontos fixos, que são cada vez mais densos e mais variados no espaço, são eles que permitem os fluxos. Ou seja, os fixos que permitem os fluxos. E os fluxos são o quê? São os fluxos materiais, fluxos de mercadoria, pessoas e produtos, e os fluxos imateriais, que são os fluxos de informação, os fluxos de finança. As finanças, elas não viajam fisicamente. Já expliquei isso para vocês em aulas passadas. O que viaja são as informações. Se eu agora, aqui em Ariquemes, fizer um depósito, vou depositar R$100 para minha mãe lá no Espírito Santo. Daqui a 15 minutos a minha mãe pode ir no banco lá e sacar o dinheiro. Vocês acham que o dinheiro viajou 3.400 quilômetros em 15 minutos? De Ariquemes até Castelo, no Espírito Santo? É evidente que não. O que viajou? Foi uma informação no sistema bancário do banco que vai permitir que a minha mãe saque o dinheiro lá. Entendeu? Seguindo adiante, pessoal, olha só, isso aqui é um mapinha, um mapa mundi. Ele está meio invertido, a projeção dele é uma projeção invertida, que coloca no centro o polo norte, aqui é a América do Sul, aqui é a América do Norte, tá bom? Aqui é a África, aqui é a Europa, né? E para aqui é a Ásia. Esse mapa mundi, ele evidencia a infraestrutura de cabos submarinos. Olha, aqui os Estados Unidos, aqui é a costa oeste dos Estados Unidos.
costa oeste, banhada pelo Pacífico, Califórnia. Olha a quantidade, olha a grossura da cor aqui vermelha, ligando a América do Norte à Europa. Olha só, e a Ásia. Olha aqui a costa leste da América do Norte, dos Estados Unidos, Canadá, ligando também a Europa e a África, e ligando também a América do Sul. Então você vê que quanto mais rico, quanto mais desenvolvido for um país, mais conectado ele está nessa rede global de comunicação e de informação. Esse mapinha aqui, ele ilustra apenas os cabos submarinos. Semana retrasada, o Google anunciou a construção do mais longo cabo de fibra ótica submarina do mundo. Vai sair dos Estados Unidos, vai atravessar o Atlântico Norte e o Atlântico Sul, ligando ao Brasil, ao Uruguai e à Argentina. Vai ser o mais longo cabo de fibra óptica, cabo submarino do mundo. É um investimento do Google para aumentar, ainda mais agora em pandemia, que a internet passou a ser muito utilizada, é para aumentar a capacidade de processamento de dados, de informações, aumentar a velocidade de internet no Brasil, no Uruguai e na Argentina. E feito pelo Google. Então, pessoal, olha só, esses pontos aqui, ó, as zonas de recepção. Aí o pontinho menor, vários pontos de recepção. Aí você tem um outro menor, um dos pontos de recepção. Só você vê que o continente africano é o menos conectado a essa aldeia, a essa rede global. Quanto mais pobre, quanto mais fragilizado socioeconomicamente um país, um continente, menos infraestrutura, essas virtualidades da globalização vão ser menos presentes no território desses países. Então, eles estão menos integrados a esse mundo conectado, né? Olha aqui, e a rede continua aqui, ó. Quanto mais rico, mais desenvolvido for um país, mais denso vai ser os nós, mais denso vai ser a rede e a conectividade desse país, desse continente, dessa região, a essa rede global. Pessoal, aí você deve estar se perguntando assim, mas por que essa conectividade tão densa, tão intensa entre os países? Galera, propaganda é a alma do negócio. Nós estamos falando de um mundo globalizado, nós estamos falando de uma cadeia produtiva mundial. Nós estamos falando, por exemplo, de a soja, ela é plantada aqui em Rondônia. Ela vai bruta para os Estados Unidos. Nos Estados Unidos, ela é processada e vira um produto semi-acabado, semi-industrializado, como ração, por exemplo, e essa ração sai dos Estados Unidos e vai para a China, para a suinocultura, para a criação de porcos na China. Olha só, você tem uma cadeia produtiva mundial. A soja sendo plantada num país, num continente, Brasil, América do Sul, sendo beneficiada, processada em outro país, em outro continente, que é os Estados Unidos, que é a América do Norte, e sendo consumida, o produto final vai ser consumido na China, a partir da ração para a suinocultura. Então, como você tem uma cadeia produtiva mundial, essas grandes empresas multinacionais, ou melhor, transnacionais, elas precisam criar também um mecanismo para que a propaganda, para que a divulgação dos seus produtos se deem em âmbito mundial. Então, assim, para Coca-Cola, exemplo, para Coca-Cola americana, para Nestlé, que é europeia, para Chevrolet, que é uma marca de carros americana, para Ford, que é americana, para Volkswagen, que é alemã, para Nike, que é uma marca de roupas americana, mais o quê? Para Reebok, que é uma marca de roupas japonesa, para eles chegarem até nós, brasileiros, aqui na América do Sul,
e fazer com que a gente deseje o seu produto, para eles nos conseguirem seduzir a consumir os seus produtos, eles precisam de fazer propaganda. Propaganda é a alma do negócio. É preciso fazer uma invasão, primeiro, cultural. É preciso criar no cidadão a necessidade daquele produto, mesmo que você não precise. Mas eles fazem uma lavagem cerebral. E tudo isso é possível porque existe um mundo conectado em rede, onde os fluxos de informação e de comunicação, eles estão constantes. As propagandas vinculadas na televisão, nas séries de TV do Netflix, da Amazon Prime, dos filmes, dos cinemas de Hollywood, criam na gente o desejo por esse produto. Chega um ponto que você não quer nem comer mais a sua comida. Não, eu não quero saber de arroz com feijão, não. Eu quero comer no McDonald's. Por quê? Porque de uma maneira muito eficiente, de maneira muito brilhante, eles conseguiram, a partir desse mundo conectado numa rede de comunicação, de informação, eles conseguiram criar em você um desejo por aquele produto. Então, antes mesmo que o produto chegue, você já está ávido por ele. Vocês querem um exemplo melhor? Celular. Antes de um celular da Samsung chegar aqui, você já tem notícias nos meios de comunicação que um novo produto foi lançado pela Samsung, lá na Coreia do Sul, e que em breve chegará ao Brasil, daqui a 2, 3 meses. Quando o produto chega na loja lá, quando a loja vai abrir no dia seguinte para vender aquele produto que chegou no Brasil, já tem uma fila na noite anterior, dobrando o quarteirão, esperando aquele aparelho. E você pega o aparelho que você comprou há 6 meses atrás, você desfaz dele e já quer aquele novo. É isso, galera. É uma lavagem cerebral. Os produtos se tornaram altamente perdulário, altamente perecível. Você descarta, não porque ele quebrou, mas porque as grandes transnacionais fazem uso da rede mundial de comunicação e de informação para fazer uma lavagem cerebral e criar em você o desejo de estar sempre se atualizando e comprando aquele produto mais sofisticado. Entenderam? É isso, está aqui, ó, globalização cultural. Cria-se padrões de consumo, né? Novas interações sociais, uma cultura de massa. Não é uma cultura popular, é uma cultura de massa. Hoje, eu sou professor há 20 anos. Eu me lembro, há 20 anos atrás, não era comum os alunos querer comemorar o Dia das Bruxas. O Dia das Bruxas é algo muito comum na cultura americana. Mas hoje, aqui no Brasil, os alunos querem todo ano, no Dia das Bruxas, se fantasiar de bruxa e comemorar. Nós estamos incorporando hábitos culturais que não são nossos, que são de outros países. Isso é ruim? Olha, eu não vou dizer que é ruim, mas você abandonar a sua própria cultura, você deixar de cultuar os seus hábitos, os seus valores, isso sim é ruim. Você vai descaracterizando, você vai perdendo aquilo que nos confere como povo brasileiro, a nossa identidade nacional, né? A nossa cultura, as nossas datas festivas não podem deixar de ser comemorada. Nós não podemos ficar comemorando, incorporando no nosso calendário cultural as datas festivas de outros países e esquecer a nossa, que nos dá a identidade de brasileiro, o nosso caráter nacional de brasileiro. Entendeu? Outra coisa importante, você não pode deixar de comer um alimento saudável, você não pode deixar de ter uma alimentação balanceada, se alimentar com frutas, verduras, arroz, feijão, e passar a querer comer só fast food. Olha o nome, fast food. Comida rápida, industrializada, altamente processada, que é o que vende nessas grandes cadeias
de fast food, de comida rápida, de McDonald's da vida, de Burger King, entendeu? Então, assim, é preciso encontrar um equilíbrio, é preciso ter senso crítico, é preciso, não é deixar de incorporar esses hábitos culturais que nós somos influenciados a ser seduzido e a consumir esses produtos. Mas tem que tomar cuidado, tem que ter um equilíbrio. Refrigerante, Coca-Cola, isso é um veneno para a saúde. Você vai deixar de beber? O ideal seria deixar de beber, mas tomar de vez em quando, não toda hora. Entenderam? Pessoal, olha só, e para terminar, importante frisar, esse mundo que nós chamamos de um mundo altamente integrado, conectado, ele não é homogêneo. Ele não é homogêneo. Nem todo mundo está conectado ao que é comum chamar hoje em dia de aldeia global. Tá? O continente africano, o mais pobre do mundo, é um continente à margem, praticamente, desse mundo globalizado. Vários rincões, vários cantões da Ásia também. Vários cantões da América Latina e da América do Sul também são extremamente pobres e não estão conectados a esse mundo, a essa aldeia global, e não usufruem dessas benesses do capitalismo, que os países hegemônicos, os países tops do mundo, querem crer que todo mundo usufrui. Isso é uma mentira, isso é uma falácia, isso é uma fábula. A globalização ela não está presente em todos os países do mundo. Existem países que estão à margem de todas essas benesses do capitalismo. Para terminar, vocês mesmos são testemunha que, nesse momento, no Brasil, há 1 ano e meio sem aula, existem milhões de alunos que não têm acesso a celular, a telefone, a computador, a internet, e não estão estudando, porque não têm acesso a essas tecnologias, não têm acesso à internet. Então é importante frisar, embora exista um mundo integrado, conectado, cada vez mais numa rede mundial de comunicação, de informação, existem várias partes do mundo, várias regiões do mundo, inclusive dentro do Brasil, que é um verdadeiro buraco, um verdadeiro deserto, desconectado dessa rede e sofrendo as sequelas, as consequências. Ainda mais no momento que nós precisamos demais da internet para estudar nesse período pandêmico. Tem milhões de crianças e de adolescentes que não estão estudando porque não têm acesso. Então a globalização, ela não criou um mundo homogêneo. Ela não criou um mundo onde todo mundo é igual. Não, senhor, absolutamente. Globalização, ela integrou o mundo na rede mundial de comunicação, informação e fluxo de mercadorias, mas essa rede é extremamente heterogênea. Nem todos os lugares do mundo, dentro de um próprio país, há grandes desigualdades e grandes desconexões dessa rede mundial. É isso, até a próxima aula, um forte abraço.